1 Reis 18. Glória a Deus. Primeira Reis 18, a partir do verso 3. Verso 3, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras Sagradas, quando elas mesmas nos dizem da seguinte forma: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos, mulos, e não percamos todos os animais. Até aqui tá bom? Pode se assentar, dando graças a Deus. Vamos orar por mais um momento. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te damos graças pela tua palavra. Pedimos nesse momento que o Espírito de Deus, o Espírito ministrante esteja no nosso meio, Pai, nos convencendo, falando aos nossos corações, falando aos nossos ouvidos. Que o Senhor venha nos convencer, meu Pai, daquilo que nós precisamos entender, mas acima de tudo viver. Deus, que não haja nenhum impedimento, nenhuma oposição à Tua palavra e a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Nós declaramos e submetemos ao mesmo tempo a Tua palavra, a palavra essa que tem poder, meu Pai, para produzir em nós vida, palavra essa que tem poder para cortar, alcançar, meu Pai, nossas juntas e medulas, aquilo que a ciência e a medicina não poderá alcançar. Declaramos sim, meu Pai, o cumprimento da Tua vontade. Manifesta-te no nosso meio, Pai. Sim, nós declaramos uma demonstração de poder sobre a Tua igreja, para que através da Tua palavra sejamos aperfeiçoados, alcançados, transformados, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor cresça nesse lugar, que a Tua glória resplandeça sobre cada vida. Ache-nos nesse lugar, Senhor, para que saiamos daqui, no mínimo, convictos, certos de quem é o Senhor e de quem nós somos em Ti. Tudo isso para o louvor do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Querida amada igreja, o tema da mensagem dessa noite é esconder a profecia. A importância de esconder a profecia desses dias, através desse homem não tão pouco anônimo, chamado Obadias. Aleluia. Para vocês entenderem um pouquinho quem é Obadias, como a Bíblia mesmo aqui já fez nota, Obadias era mordomo, nada mais, nada menos do que Acabe e Jezabel. Mais aqui um servo, assim como Daniel, com princípios, que a Bíblia faz questão de abrir parênteses e dizer que ele temia a Deus. Apesar de temer a Deus, ele trabalhava nada mais, nada menos para Acabe e Jezabel. E aí uma coisa muito elementar, amados. Quando a Bíblia diz que quando Lúcifer ele é expulso do céu e ele carrega uma terça parte com ele, ali Jesus, Deus, melhor dizendo, já caracteriza a lei da influência. Porque quando nós fomos gerados nesse mundo, nós temos dois caminhos: ou nós influenciamos ou somos influenciados. Quando nós não influenciamos, nós somos influenciados. E aí você poderia dizer o seguinte: ah, mas ele vai trabalhar com Acabe e Jezabel, e acabou o crente, acabou, vai se desviar. Imagina, vai trabalhar para quem?
Jezabel é uma entidade, né? Uma potestade, melhor dizendo. Acabe um pouquinho menos, mas idem. Então é o que se espera de um homem ou uma mulher que vive nesse ambiente, um ambiente não favorável à sua crença. Mas mais um homem para provar que não é o ambiente que forma o homem de Deus. Na verdade, o princípio é invertido. Somos nós que mudamos o ambiente onde nós estamos, o que deveríamos mudar. Porque quando Deus chama e diz assim: Abraão, se tu uma bênção, Ele está dizendo: Abraão, você é a bênção. Onde você está, você estabelece a bênção. A bênção não é coisas, lugares. Por isso, eu falava um dia desses na conexão. Por isso que quando Jacó ele vai para o vale de Jaboque, ele começa a lutar para o anjo. O que é que ele fala para o anjo? Enquanto tu não me der a minha bênção, eu não te largarei. E Jacó não estava ali buscando uma casa própria. Jacó não queria mudar de carro. Jacó não estava dando entrada num terreno. Ele disse: anjo, se tu não me der a minha bênção, eu não te largo. Qual era a bênção de Jacó? Uma mudança de vida. Então a bênção não se estabelece em coisas, em situações. A bênção é a vida. E por isso Deus diz: Abraão, se tu uma bênção. Então a bênção é a nossa vida, não é os lugares. Eu costumo dizer que se nós não temos estrutura para entrar em certos lugares, nós não devemos nem estar servindo a Deus. Tem pessoas que dizem que não concordam com crentes se envolver com política. Então, se o homem de Deus ele não consegue estar no ambiente político, não serve nem estar pregando o Evangelho, porque ele foi chamado para ser inteiro. Ele foi chamado para ser uma só pessoa. Ele tem que ser uma só pessoa no púlpito, nos altares da vida. Então, Obadias, talvez havia rumores dizendo: vai se converter, vai desviar. Daqui a pouco está adorando lá os balins, né? Porque o Deus de Jezabel e Acabe era Baal. Daqui a pouco ele está lá também fazendo sacrifício. Mas a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Uma coisa é você trabalhar por Ele, outra coisa é você servir a Deus. Nós temos que separar isso da vida. Obadias ele servia o rei, mas adorava a Deus. São coisas bem distintas. Você pode muito bem servir o teu patrão, servir o lugar onde você vive, mas sem isso malograr a tua fé. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, nós vamos te servir, rei, mas desde que isso não venha ferir a minha fé, desde que isso não venha ferir princípios. Quando o rei começou a pedir coisas que feriam princípios, isso nós não vamos fazer. Inclusive Daniel se rejeitou a comer manjares na mesa do rei. Não, rei, o senhor sabe que eu te respeito, eu estou aqui para te servir, mas isso aí já fere o que eu creio. Isso aí já está ferindo naquilo que eu creio. Então quem não está determinado, aquele homem que não tem convicção de quem é Deus e quem Ele é para o Senhor, ele é facilmente é negociado a sua fé e seus princípios. Então, qual é o ambiente de Obadias? Ele trabalhava nada menos do que o patrão dele era Acabe e Jezabel. Agora eu fico imaginando quão difícil é, né? Porque você crê num Deus vivo, você serve um Deus vivo, adora um Deus vivo, você tem princípios, valores, aí chega no trabalho, acho que é um choque, né? Acho que é um choque, não é um choque? Porque ele serve Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel, Deus vivo. Aí chega no trabalho e vai sempre para trabalhar quando vê Jezabel acaba adorando Deus que não fala, um Deus morto, fazendo sacrifícios lá, que sei lá como. Há um choque, né? Se a gente não tem convicção do que nós queremos e servimos. Mas entenda, igreja, que nesse choque de fé, ele se permaneceu íntegro, ele permaneceu fiel ao Senhor. Tanto é que a Bíblia vem dizer que, olha só o contraste. Elias era o professor, o líder, o maioral dos profetas, juntamente com Josué. E eles tinham uma escola de profetas.
E de tanto Elias perturbar aquela geração, Jezabel disse assim: nós vamos matar o profeta, cara. Não aguento mais esse Elias aí incomodando a gente. Nós vamos começar a matar o profeta. E quando, olha só, quando Obadias ouve dentro da casa de Jezabel e Acabe que eles iriam matar os profetas, sabe o que Obadias faz? Obadias pega 100 profetas, esconde em cavernas e sustenta 100 profetas, pastor Jorge, a pão e água durante 3 anos e meio. Estou falando de um homem que servia Jezabel e Acabe, no qual seus patrões queriam matar, acabar com o profeta, matar os profetas. Quando ele soube dos rumores, o que ele fez? Ele pega 100 profetas e esconde numa cova. Durante 3 anos e meio, amados, não é de vez em quando levar uma cesta básica, não é como de vez em quando levar uma marmita, 3 anos e meio dando pão e água para 100 profetas, esconder os profetas. E aí, num ambiente que a Bíblia diz que havia fome, a fome estava estabelecida na terra. Tanto é que Acabe estava dizendo: ó, vamos ver se a gente acha aí alguma erva para os nossos camelos e jumentos não morrer. Então, um homem que não apenas colocou em risco a sua vida, escondendo profetas, sendo que a sua patroa estava matando os profetas, ele não apenas gastou dinheiro do bolso, porque sustentar com pão e água onde não tinha pão e água. Agora, o que leva um homem a ter essa atitude? Correr riscos, esconder profetas e sustentar com pão e água. Um homem ou uma mulher só tem uma atitude dessa se não somente nós cremos nos profetas. Eu vou dizer uma coisa para a igreja: nós só fazemos e nos movimentamos naquilo que nós cremos. Você sai todo dia de casa para trabalhar porque você sabe que no final do mês o teu patrão vai te pagar. Abraão só saiu de casa porque ele tinha certeza que Deus iria fazer o que ele prometeu para Abraão. A gente só faz algo motivado com um sentimento chamado fé, certeza. Esse homem jamais faria isso se ele não cresce nos profetas e na profecia. Eu estou falando de um homem que não apenas escondeu os profetas, mas ele sustentou a profecia. E aí o ambiente que ele vivia, que nós vivemos, é idêntico. Ali havia escassez de alimento. E hoje, ainda com muita escassez de alimento. Deixa eu só um pouquinho mais claro. Nós estamos aqui vivendo numa geração de muita informação, de muita, arrisco dizer, poluição gospel, porque tem pregação de todo momento, de todo modo. Nós temos acesso a pregações, redes sociais, lives, enfim. Agora, mesmo com muita informação, mesmo com muita poluição gospel, nós estamos vivendo, o mundo está vivendo uma escassez de um verdadeiro alimento. Porque o verdadeiro alimento é aquele que nos mantém de pé. O verdadeiro alimento é aquele que nos supre. O verdadeiro alimento supre, nutre, mantém a igreja de pé. E nem tudo aquilo, pasmem, nem tudo aquilo que pessoas nos dão para comer é alimento. Tome cuidado com aquilo que você anda comendo aí nas redes sociais, lives. Nem tudo que nos dão para comer é alimento. Mas a Bíblia diz que Jesus vai dizer: o meu alimento, Pai, a minha comida é fazer a tua vontade. Então nós estamos aqui numa escassez de alimentos, uma escassez de profecias, escassez de homens e mulheres que ainda acreditam nos profetas. E porque acreditam em profetas, estão dispostos a esconder a profecia e sustentar a profecia. Por quê? E aí o que nos assemelha com o tempo de Obadias? Porque, olha só a cartada de Jezabel. Jezabel é uma entidade, muito mais do que Satanás e seus demônios. É uma entidade que cuida de regiões. Qual é a cartada de Jezabel? Matar profetas, porque não havendo profetas, não há profecia. E se não há profecia, não há cumprimento. E para a igreja entender isso,
informação, é mais uma pregação, é lives, YouTube, é culto, eu quero estar no culto, mas nos falta a revelação de entender o valor da profecia. Amado, não é porque ela é endemoniada e que não gosta de crente, não é que Jezabel ela não gosta de crente, porque não é a minha religião, tira isso da cabeça, tem um fundo nisso, acabar com a profecia, acabar com os profetas. Então nós estamos carentes de profecia, estamos carentes acima de tudo em quem ainda crê nas profecias. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um homem nos seus dias chamado Obadias, de dentro do palácio de Jezabel, um homem que cria nas profecias, cria nos profetas, e ele sustentou do bolso 100 profetas. Sabe por quê? Porque ele crê na profecia. Ele acreditava na profecia. Ninguém faz tal coisa sem crer. Amado, eu vou dizer uma coisa para você: se você tem certeza que o nosso Deus é um Deus que ouve e responde oração, você tem uma vida de oração, porque você tem certeza que Ele ouve e responde. É a certeza, é acreditar naquilo que nós fazemos. Se Deus diz assim: olha, filho, sai daqui, não sei como, Uber, ônibus, a pezinho, vai para Tubarão, uma cidade, e lá vai ter um recurso para você recolher. Se você tem certeza, você dá um jeito, irmão. Foi o que Abraão fez, ele deu um jeito. O chamamento de Deus nesses dias é levantar Obadias nesses dias, homens que escondem a profecia dentro do seu coração, que guardem a profecia e sustentam a profecia, o que falta. Matando o profeta não tem profecia, não tendo profecia não tem cumprimento. Precisamos acordar a igreja. Eu falava na sexta-feira aqui na conexão, que a minha oração é, no bom sentido, colocar Deus à prova. E eu tenho falado na minha oração, eu disse: Deus, Tu falou, está escrito. Deus, Tu falou acerca daquele teu filho, lembra? Quando ele esteve aqui, lembra teu profeta, teu filho, Tu declarou, foi o Senhor que falou, Deus. Mas se não tiver alguém que profetize, e se não tiver profeta? Às vezes a gente chama aqui os obreiros, gente, nós precisamos, nem todo mundo é profeta, mas nós todos temos que liberar a palavra profética. É esse entendimento que eu quero que a igreja entenda, porque às vezes nós estamos num ambiente aqui, porque nós estamos aqui num ambiente de várias pessoas, vários sentimentos, a gente não sabe como foi o dia da pessoa, a gente não sabe como está o coração da pessoa, e nós, a liderança, ela foi levantada, porque a Bíblia diz que a unção de Yahvé está sobre mim, para proclamar a liberdade dos cativos. E às vezes a gente fica aqui disperso, mas se a gente não entender disperso, porque tem hora de levantar a mão e declarar, profetizar sobre esse lugar. E foi para isso que Deus nos levantou, foi para esse momento que Deus nos levantou. E aí eu me pergunto, será que não foi para isso que Deus levantou o Obadias naquela geração? Será que não foi para isso que Deus te levantou lá naquele lugar, para você levantar a mão e declarar e profetizar naquele lugar, irmão? Ficar sentado reclamando, esperando que o milagre aconteça a qualquer momento? O que cabe aos homens de Deus nesses dias é crer nos seus profetas, é dar crédito à profecia, e aí a partir da fé da profecia, guardar. O que é guardar? É crer. Quando a Bíblia diz que ele escondeu 100 profetas, existe um significado espiritual aqui profético, é crer na profecia, naquilo que é declarado sobre a tua vida, irmão. Você crê naquilo que Deus declara sobre você? Se tomar posse, você tem guardado aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, irmão. Agora eu estou falando de uma entidade que muitas vezes tem muito mais fé do que a própria igreja, porque Jezabel queria aniquilar os profetas. E qual a importância que nós temos dado às profecias, aos profetas? Esse homem, ele guardou, ele correu risco, ele sustentou, tirou dinheiro do bolso, porque ele acreditava. Aí eu estava
cidadão, em relação ao sementes para o futuro, acho que era com Emerson, que não deixa de ser um cidadão. Porque eu e o Emerson estávamos conversando ali que a gente levou lá mais de 100 crianças e não tinha 20 pais. Não tinha 20 pais. Para estar ali encorajando os filhos, dizendo: papai está aqui. Isso mesmo, filho. Não tinha 20 pais. Estou exagerando? E os que tinham estavam dando mau exemplo, bebendo. Ainda queria criar problema para mim ainda. Bebendo, dando mau exemplo. Incentivando os filhos que tem que ganhar, que agora, o professor dá falta, aquela coisa que a gente já sabe. Mas eu estava falando para o Emerson, eu estou aqui há 8 anos. Eu sei que aquela realidade é terrível, eles convivem com o tráfico a todo momento, com a droga, com a miséria, com uma família desestruturada. Mas onde eu quero chegar, que eu falei para ele assim, se eu não crer que Deus pode mudar essa realidade, se eu não crer que aquilo que Deus liberou sobre esse lugar vai se cumprir, amado, então é contraditório estar aqui. Se eu não crer que Deus pode libertar, mudar uma família, levantar o menino daquele lugar, amado, é gastar tempo. Se nós não cremos que Deus pode mudar uma realidade, se nós não cremos que Deus pode cumprir aquilo que está liberando, amados, é só um desencargo de consciência, é só uma religião. É só dizer: eu estou indo na igreja, qualquer religião vai para a igreja. Mas nós não fomos chamados para ir para a igreja. Deus não nos chamou para uma religião. Deus nos chamou para crer nele e crer nas suas obras. Glória a Deus. Só sustenta uma obra quem crê. Só quem financia uma obra quem crê. Só quem guarda a profecia, quem crê nela. Só quem corre risco, porque a fé também corre risco. Aí olha só, não tenho tempo, mas eu vou parafrasear aqui, vou desenvolver. Aí ele está caminhando, aí ele encontra Elias, ele fica emocionado: o senhor Elias, o senhor Elias, sou Elias. Imagina, o Elias era autêntico para a sua época, né? Elias, ele se trajava diferente, ele tinha um porte diferente. Aí ele encontrou Elias e ficou emocionado. Imagina o profeta, um homem que Deus levantou para liberar a profecia sobre a nação. Eu não sei qual é o tempo que você dá também as profecias dos profetas, mas ele fica emocionado. Ele disse: o senhor Elias, sou eu. Ele se apresentou e disse: eu sou o Obadias, eu trabalho lá no rei. Ah, que bom, eu vim aqui também para me apresentar a ele, então tu vai fazer um favor para mim. Olha só, está na Bíblia. Então tu vai fazer um favor para mim, vai lá para o teu rei, se apresenta a ele e diz que você me viu e eu quero falar com ele. Aí no primeiro momento ele disse: meu senhor, se eu falar para o meu rei que eu escrevi com o senhor, ele vai achar que eu estou de conchavo com o senhor e eu vou correr risco de perder a vida. Primeiro sentimento que vem, né? Quando nós temos que aplicar aquilo que nós cremos, a gente coloca na balança os riscos. Mas e agora, né? É meu emprego. Mas é meu parente, né? Veio de longe, eu vou deixar ele triste. Mas é a festa da família, vão ficar chateados comigo. Daí ele pensa bem. Ele continua dizendo: mas como eu temo a Deus, eu vou lá e vou avisar que o Senhor quer falar com ele. Porque a fé é correr riscos. Porque acreditar na profecia é correr riscos. Mas o risco se torna muito menor do que você crer e servir a Deus e temer a Deus. Eu quero te dizer e afirmar que o risco é muito menor do que você se acovardar e for negligente naquilo que Deus tem te chamado. O risco é muito maior do que muitas vezes Deus declarar algo sobre a sua vida, e aquilo que Ele declara, falando ainda sobre sexta-feira aqui na conexão, aquilo que Deus declara, aquilo que Ele quer fazer. Mas como é que nós vamos dar crédito à profecia e os profetas? Aí a gente vem nesse ambiente profético, né, pastor Bandeira de glória?
A gente vem nesse ambiente de glória, esse ambiente profético onde as coisas acontecem. Se muitas vezes nós estamos aqui, Deus às vezes está liberando algo para a sua vida que Ele quer fazer, e as pessoas nem crédito dão. Deus está liberando algo que quer fazer na sua vida, na sua geração, e tem pessoas já preocupadas. Chegar em casa tem que fazer a marmita para levar para o serviço amanhã. E daí eu fiquei sabendo também, olha só. Nós estamos falando de profecia, de profeta, algo que pode mudar um ambiente, uma realidade. Eu estou falando de um homem que creu na profecia e nos profetas, e porque ele acreditou, ele guardou 100 profetas, ele sustentou no bolso. Enquanto tem pessoas que vêm para a igreja, eu vou dizer para você, nós ficamos aqui sem internet, nós ficamos 2 semanas sem internet. Mas isso que isso tem a ver com a profecia? Nada. O internet sem internet, a profecia é a mesma. Mas aí tem umas boas línguas aí, tem uns irmãos atalaia. O que é atalaia? Tem uns irmãos atalaia que diz assim, pastor, eu acredito que tem irmãos que, enquanto a profecia está sendo liberada, está ali na internet, curtindo os Instagram da vida, fazendo publicações. Eu não sei se meu coração fica triste ou a Bíblia tem que se cumprir mesmo. Porque enquanto tem pessoas matando o profeta, porque matar profeta não é só tirar a cabeça de profetas, é anular a profecia. Mas o outro lado do meu coração, ele fica feliz porque Deus tem levantado obadias nesses dias, homens e mulheres que creem na profecia. Amém, glória a Deus. Tem sustentado profetas. Glória a Deus. Sustenta, investe na profecia. Esse homem investiu na profecia. Então eu celebro obadias. Já passei nesse nível de ficar aqui queixoso por pessoas que querem anular a profecia, não creem na profecia, estão matando profetas. Mas eu estou aqui já no nível de celebrando obadias, homens que, se tiver que esconder a profecia, escondem, se tiver que investir, investem. Tudo porque crê no poder do ambiente profético, porque entenderam que a profecia é aquilo que Deus vai fazer. E aí Jesus, quando ele vem na terra, no tempo da graça, da nova aliança, muitas coisas ele volta, porque tem o que vem na minha mente agora é quando você vai lá, você vai encontrar um cara lá, você vai pedir um jumentinho, explica para ele que eu preciso para se cumprir o que o profeta Isaías falava. Olha que coisa tremenda. Então a profecia, ela não tem prazo de validade, ela vai se cumprir. Mas nós precisamos voltar a crer, a investir, guardar a profecia e crer, voltar a crer. A Bíblia diz que sobre o culto, sobre declarações, sobre o clamor, a importância de um clamor, crer no clamor. E a Bíblia vem de ponto dizendo, olha, eu criei, por isso falei. A gente só fala naquilo que a gente crê, meu irmão. Como tem sido o nosso discurso, o nosso clamor? O que tem sido na nossa boca? Qual é o teor? É profético. Aí Deus levanta Ezequiel. Olha o que é crer. Deus levanta Ezequiel, leva para um ambiente onde só tinha morte. Não é isso? Não é isso? Só tinha morte. Deus pega o profeta, olha só a importância da profecia de criar o profético. Olha só o profético, ele é poderoso para mudar ambientes. Aí Deus pega o profeta e leva para um ambiente onde só tinha o que? Morte. Vale, só tinha ossos, não tinha vida. O que é que Deus fala? Ó filho do homem, profetiza sobre o que você está vendo. Se é hoje, nós vamos profetizar o que? Baseado naquilo que nós estamos vendo.
Porque a profecia não é baseada naquilo que nós estamos vendo. A profecia é sobre aquilo que Deus quer fazer, irmãos. Talvez essa é a dificuldade da igreja. A profecia não tem nada a ver com os dias atuais, é aquilo que nós estamos vendo. A profecia tem a ver com aquilo que ele quer fazer. Então ele diz: olha, Ezequias, vai e profetiza, filho do homem. Nesse vale profetiza a vida, profetiza a carne. Aí a Bíblia diz que sabe o que houve? Um rebuliço, um grande barulho, ligamentos, ossos, vida, carne. O poder da profecia. Deus está levantando Obadias nesse lugar, que estão ambientes onde não tem vida. Deus não está nos levando a ambientes onde não tem vida para declarar vida, ambientes de morte para declarar vida, e dizer: eu declaro um grande rebuliço nesse lugar. Esse lugar vai mudar, esse ambiente vai mudar. É preciso voltar a crer na profecia dos profetas. Glória a Deus. Independente do que você está vendo, querido. Glória a Deus. Matar profetas é o ambiente. Não dá mais mesmo. Ah, não tem mais jeito mesmo. Ah, aí só tem o osso seco aí, ó. O profeta, ele não foi baseado, ele não foi chamado para viver baseado no que ele está vendo, sentindo. É o que Deus quer fazer, meu irmão. O que você tem feito com as profecias que Deus tem revelado sobre a sua vida? O que você tem feito com essa trombeta que Deus colocou sobre você? Esse chofar que é liberar o profético. Libera esse profético na sua casa, no seu ambiente, libera. Mas isso só é possível quando nós voltarmos a crer. Repito, só vai investir, só vai guardar, só vai crer quando nós trazemos esse ambiente de volta para os nossos meios. Uma profecia muda o ambiente, muda o lugar, muda as circunstâncias. Aleluia. Mas deixa eu andar aqui. Glória a Deus. 18, né? 18, 12. A Bíblia vai dizer o seguinte. Olha só. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não me disseram, meu Senhor, o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e sustentei com pão e água? Agora vai tu e dizes ao teu Senhor: eis que Elias está ali, e ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante a cujo face estou deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias a se encontrar com Acabe, e anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Porque isso é possível a Obadias e não é possível a mim? Obadias está dizendo para Elias: Senhor, se eu não cresce na profecia dos profetas, eu não teria escondido 100 homens numa cova durante 3 anos. Eu não teria alimentado com pão e água esses homens. E ele mesmo diz: olha, eu fui temente ao Senhor desde que moço. Então Acabe está dizendo para mim e para você que essas atitudes só são possíveis mediante a fé, que nós precisamos voltar a crer naquilo que Deus está falando nesses dias, porque aquilo que Deus está falando é o que Ele vai fazer. Mas o grande segredo é o que nós temos feito com a profecia. Onde você tem colocado a profecia, aquilo que Deus tem falado, o que Ele vai fazer através de nós, em nós e através de nós, que é o mais importante. Onde você tem escondido a profecia? Aquele homem, aquela mulher só vai sustentar e financiar algo se acreditar, se crer.
Então a Bíblia diz que ele vai lá e anuncia ao rei, diz: olha, o Elias está aí fora e quer falar com o Senhor. E Deus poupou a vida de Obadias, porque é assim com os seus profetas. E eu quero dizer outra coisa para você. Os teólogos acreditam que aquela viúva, sabe aquela viúva que vai até Eliseu e diz: Senhor, o meu marido, olha que coisa, o meu marido servia e temia o Senhor, e ele já morreu, ficou eu e meu filho, e nós temos dívidas, e os credores querem levar meu filho para pagar as dívidas. E aí o Eliseu fez um milagre, houve multiplicação do azeite, ela pagou as contas. Os teólogos acreditam que essa mulher era mulher, sabe de quem? Obadias, o homem que gastou a vida financiando aquilo que ele acreditava, um homem que gastou a vida escondendo sobre ele, mesmo que correndo risco, naquilo que ele cria. E na hora que a sua descendência precisou colher, Deus não hesitou em operar e suprir a descendência deste homem por tudo que ele contribuiu para o crescimento e a propagação do reino. Deus jamais vai deixar alguém que teme, alguém que crê, passar por provações. Esse homem, repito, igreja, ele correu risco. Ele foi contra. Olha só, uma coisa é você servir ao rei, outra coisa é você servir e crer a Deus. Separa isso da vida. Servir a Deus, crer a Deus, honrar apenas a Deus, mesmo que você, enfim, trabalha, estuda, tem sua vida. Mas o Obadias, ele pôde separar. Uma coisa é você viver no ambiente, outra coisa é naquilo que você crê. Eu me lembro que eu me converti em 2005, e o meu pai e minha mãe ainda não eram convertidos. E na igreja eu ouvi a verdade, eu conhecia a verdade, mas chegava na minha casa, a realidade era outra, havia um choque de realidade. Claro que não era nenhuma entidade, né? Claro que nem se compara a Jezabel e a Acabe, mas mesmo assim já era um choque, porque eu cria na verdade, eles criam em outra coisa, e quem crê na verdade vive a verdade, e quem não crê na verdade não vive a verdade. Então na fé, na realidade, chegava em casa era outra, e para mim foi muito desafiador conviver. Porém, eu nunca abri mão dos meus princípios, porém eu sabia separar. Uma coisa era ser filho, uma coisa era a minha família, outra coisa era daquilo que eu queria. Separar muito bem a minha família, amo, mas eu hoje creio na verdade. Então o Obadias, ele conseguiu separar. Uma coisa é eu ser o funcionário de vocês, outra coisa é o Deus, outra coisa é a minha fé, princípio. Tanto é que quando ele soube que a sua patroa aniquilou os profetas, a primeira coisa que ele fez foi ir de encontro à sua patroa. Mas hoje falar que vai de encontro ao patrão, ai meu Deus, quem é que quer perder o emprego? É o emprego, é o meu salário, é o meu ganha-pão. Se a gente crer e agir dessa forma, nós temos que avaliar se nós conhecemos bem o Deus que nós servimos. Se eu servir um Deus que vai permitir eu perder o emprego, eu passar fome, por eu crer nele, servir ele e temer a ele, então eu acho que eu estou na fé errada. Eu acho que eu estou no lugar errado. Se Deus permitir que o Obadias vá para a rua e passe fome porque ele foi temente a ele, nós temos que reavaliar esse Deus que muitas vezes nós confessamos, que é grande, que é fiel, que pode todas essas coisas. O fato é que nós precisamos voltar a crer na profecia, irmãos. Só investe naquilo que você crê. Você só vive, investe e corre isso naquilo que você acredita. Só tem uma vida de oração quem crê na oração. Só tem uma vida de adoração quem crê no poder da adoração a Deus.
perder, mas o que imperou na vida dele foi o que ele acreditava. Então glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus, eu creio que Deus ele está separando os remanescentes. Em nome de Jesus, esse homem, Obadias, remanescentes que ainda crê na profecia, que ainda guarda os seus profetas, que ainda honra os seus profetas, que gastam as suas vidas com os seus profetas. E aí, num ambiente, num lugar totalmente contrário, porque havia fome. Além de tudo, havia fome na terra. Já não bastasse, já havia fome sobre toda a terra. E aí ele deu um jeito de, através do seu dinheiro, achar pão e água, porque havia escassez de pão e água. Agora, o que cabe à igreja nesses dias, nesse momento de escassez de pão e água, é esconder a profecia. Esconder a profecia é crer e propagar ela. Existe uma cartada aí do inferno querendo aniquilar as palavras proféticas, para que não se cumprem o propósito de Deus. Mas Deus é muito claro: se não tiver quem profetize, Deus, se tiver que necessário for, até a pedra vai começar a profetizar e clamar. Se não tiver quem creia, quem clame, quem profetize, Deus ele usa até a jumenta para falar com Balaque e Balaão. Então, os momentos que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, são preocupantes, porque o que vai nos manter de pé, o que vai sustentar a nossa vida, é aquilo que nós cremos. Infelizmente a igreja está baseada hoje por aquilo que tem visto, por aquilo que tem sentido. E Deus tem nos alertado e nos ensinado: não viva por aquilo que, não viva por vista, não ande por vista. Nós temos que viver pela fé, por aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. O grande problema é que a nossa fé está por das siglas partidárias, quem vai estar lá, quem não vai estar. Amados, existe uma profecia do céu, e é isso que tem que imperar. Existe ainda um Deus soberano que rege o mundo. Ele é soberano, Ele governa o mundo. Mas nós precisamos voltar a crer. E uma vez que nós temos que começar a viver a profecia e liberar ela. Esconder não é deixar num canto, num tesouro, não esconder. Quando a Bíblia diz que ele escondia a profecia, profeticamente quer dizer crer, não está no coração. Não é o que o salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Isso aí eu me converti, já ouvia Cassiano desde cedo. A tua palavra, não é ele? Cassiano cantava? É. Esconder não quer dizer botar debaixo da cama, não. Esconder é guardar, é crer, é propagar a profecia, investir na profecia, viver a profecia. Deus está à procura de remanescentes, Obadias, que levante suas mãos e declare a palavra profética. Não adianta ficar amaldiçoando a vida, o salário, o Brasil. A amada profecia, ela tem poder, mas a palavra maldição também, ela tem muito poder. Não adianta ficar amaldiçoando aí a tua casa, o trabalho, o lugar que você vive. Nossos líderes, nossos governantes, não profetiza. Dá o mesmo trabalho, o efeito é totalmente diferente. Profetiza sobre o Brasil, profetiza sobre os governos, profetiza sobre a tua casa, profetiza no teu salário, no teu trabalho, profetiza. Ó filho do homem, libera a palavra profética, crente. Ou fica liberando sua maldição. Profetiza. Deus levanta Ezequiel, já está vendo esse ambiente aqui, homem. Olha para esse ambiente aqui. Não baseie a sua fé naquilo que você está vendo. A fé é a certeza, é crer no invisível. Deus nos levantou. Repito, nem todo mundo vai ser profeta, mas você precisa profetizar. Você precisa declarar a voz profética. Você precisa reproduzir ela. Assim diz o Senhor. Deus falou, está escrito. Tu falou, Pai, acerca dos teus profetas.
Foi o que Jesus disse: olha, para que se cumpra a profecia. Quantas e quantas passagens ele diz: olha, para que se cumpra a profecia, lá do profeta Isaías. Então a nossa fé nos profetas e na profecia tem poder de mudar ambientes, de mudar estados, de mudar lugares, de mudar sentimentos. Deus não... Aí a Bíblia diz que Balaque foi pagar Balaão para amaldiçoar o povo. Não, eu te dou do jeito que você quiser. E a Bíblia diz que toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo, não tinha como, porque já foi estabelecida a bênção. Balaão falou assim: cara, eu já te falei como é que eu vou amaldiçoar algo que já foi estabelecida a bênção. Amados, a bênção já está sobre a nossa vida. Deus já declarou a bênção, Deus já declarou a vitória. Então não venha para cá amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Ah, não tem mais jeito, não, meu marido, não tem mais jeito. Ah, quero ver, não quer mais. Ah, não dá mais. Ah, o Brasil, Amados, às vezes Deus já declarou. Você só tem que profetizar, crer e propagar a profecia. Glória a Deus. Toda vez que eu venho para esse lugar, olho para cima e diz: Deus, lembra que tu falou desse lugar? Vai se cumprir, eu creio, eu declaro. Vai se cumprir cada profecia desse lugar. Amém, glória a Deus. O último retiro de 1000 pastores, eu vinha no carro, vim 3 horas chorando, de Itajaí aqui chorando. Eu queria, tinha vez que eu queria botar meus arrochas para dar uma relaxada, não conseguia. Eu só vim no ambiente de adoração chorando 3 horas chorando. Eu só dizia para o Senhor: Senhor, eu creio, eu tomo posse de tudo que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu tomo posse. Foram 5 dias de palavras liberadas sobre a minha vida, profecia, promessas, profecias. Diz: eu creio, faz se cumprir, Senhor. Eu só não entendia muita coisa, porque muita coisa loucurada. Eu disse: vai formatando a minha vida, Pai, vai formatando a minha vida, porque eu sei que tudo que foi liberado, Glória a Deus. porque nós precisamos ser os remanescentes, nós precisamos ser os zombadias dessa geração, nós precisamos guardar os profetas, porque o mundo quer matar os profetas. E a igreja, de uma forma metódica e automática, está aniquilando a profecia. Você não tem o direito de matar a profecia. Elias era o líder da escola de profetas, e sobre aquilo que ele declarou, muitas coisas aconteceram. Ele falou segundo as minhas palavras. Olha o poder da profecia. Eu vejo Deus lá no todo, meu Deus, o que esse homem está fazendo? Eu sou obrigado a sustentar ele. Eu sou obrigado a dar amparo para ele. Eu sou a favor, então não vou deixar chover mesmo. Esse é o profeta que tem Deus, que tem intimidade com Deus, o que crê. Não, você não entendeu. Ele não está no culto assim: em nome de Jesus, se for de acordo com a tua vontade. Se está, não, ele diz: segundo as minhas palavras. Profecia ousadia de quem conhece a Deus, de quem conhece o ambiente profético. Amado, se você soubesse o que acontece no mundo espiritual, quando uma voz profética é lançada num ambiente de morte, de dor, de doença, quando o profético entra, você não consegue visualizar. Tem que falar isso aqui. Você não consegue visualizar quando Lázaro está lá no túmulo, 4 dias cheirando mal, morte, fúnebre. Você não imagina o que acontece no mundo espiritual quando Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Essa palavra ela atinge o mundo espiritual, vai arrebentando mortes, desertos e traz vida. A palavra profética. Glória a Deus. Palavra profética. Já cheira mal. Desculpa, gente, 4 dias. 4 dias cheira mal. E a palavra profética vai arrebentando, vai passando por cima das impossibilidades de entrar essa vida. Está meio úmido aqui, né? Ou não? Uma impressão minha, estou ficando. Você tem, aonde você tem escondido a profecia? O que você tem feito com as profecias? Você tem investido a tua vida na profecia?
Quem crê na profecia investe nela, gasta tempo, gasta vida. Amado, só investe e gasta a vida no que você crê. Tem gente que gasta uma vida trabalhando porque acredita no trabalho. A gente só vai gastar e investir naquilo que a gente crê, irmãos. Isso é evidente. Eu estou falando de um homem que correu risco. Ele sustentou 100 homens. Num tempo de luta, de dificuldade, a pão e água, porque ele creu. Amém. E a geração dele, da minha, não é muito diferente não. O inferno quer anular a profecia. O inferno quer de alguma forma matar os profetas, dizendo: não, não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Não é verdade. É tempo da igreja se levantar, levantar sua mão e declarar a palavra profética sobre o Brasil, sobre a sua vida, sobre o seu casamento. A Bíblia diz que Deus chamou um homem para profetizar onde não havia vida, onde não havia vida, onde havia apenas sequidão. Deixa eu finalizar aqui. Não quer dizer que é agora. Tem gente que já fica feliz. Tem gente que às vezes Deus fala o culto inteiro, não mexe com ele, mas quando a palavra diz: eu vou terminar, mexe muito com ele. Irmão, qual é a palavra que mais mexe contigo no culto? É quando o pastor diz: estou encerrando. Fala muito comigo. Falando e falando contigo. Ai de eu ver alguém mexendo aí, publicando coisas novas no culto, irmão. Enquanto eu estiver aqui nessa igreja, quem manda é Jesus, mas quem é responsável por ela é eu. A não ser que for um caso de vida ou morte. É depois que as coisas se cumprem, nem dá crédito à palavra. O que vai mudar a nossa vida é a palavra, irmão. É a palavra revelada. Dizer que está vindo à igreja, que tem costume, não quer dizer nada. Todo ser vai numa igreja. Toda religião vai numa igreja. Mas nós somos chamados para crer naquilo que sai da boca do Senhor. Naquilo que sai da boca de Deus. Já estou encerrando, mas nós precisamos mudar essa geração. Nós precisamos mudar o ambiente que nós estamos vivendo. É incrível, eu já falei isso para você, mas tem momentos que eu venho para cá, venho para o monte. É um ambiente de opressão. E aí as coisas não fluem. A oração não flui, a adoração não flui. Mas irmãos, é diante de Deus, é incrível. É levantar as mãos e liberar algumas palavras do céu. Daqui a pouco o céu está aberto. Daqui a pouco o céu se abre e vem uma glória. É claro, é um ambiente. É um ambiente, nós temos que mudar o ambiente. É nós que fazemos o lugar. Nós somos a bênção. Abraão sendo uma bênção. Aonde seu filho Isaac cavava o poço, dava água. A gente pensa assim: não, aquela empresa parece que tem uma coisa naquela empresa. Não, aquele bairro parece uma coisa, tudo que faz não dá certo. Não, aquela casa onde eu moro, o pastor vai lá um dia, parece que tem uma coisa. Parece que amarrava o sapo lá. Não é o lugar, somos nós. É a sua vida que muda o ambiente. É a sua declaração. É a sua fé. É o que você faz com a profecia. Porque às vezes o pastor vai lá, ora, unge, declara. Amado, mas o que faz a bênção permanecer na sua vida é o seu proceder. Eu vou te dar um testemunho antes de eu encerrar. Esse dia eu fui na casa fui fazer uma visita. A homem do medo não é o meu pé. A homem do medo. Eu fui fazer a visita na casa de uma família. Foi uma visita boa e eu declarei, olha só, profetizei, choramos junto, ungi, veio anjos. Beleza, eu disse: Deus, amém.
O negócio está feio, está abençoado, a palavra profética. O céu abriu, vim para casa, fui embora. Só fui chegar em casa, recebi a notícia. O cidadão caiu assim, ó. O cidadão caiu de uma forma que eu disse, meu Deus. A unção estava ali, a palavra profética estava ali, a direção estava ali. Não deu tempo nem de chegar em casa. Porque daí um camarada foi me levar na porta. É igual o boticário, né? O boticário faz assim, que vai comprar o boticário, eles fazem questão de levar na porta, porque disse, daí o cara volta mais vezes. Eu disse, amém, se é para me voltar mais vezes, me leva mesmo. Me levou até na porta. Eu acho que nem voltou para casa, ele nem voltou para o apartamento. Porque quando estava no caminho já, ó, fulano se desvirtuou. Eu disse, como pode? Como pode oração, unção, declarando profecia? É para você entender que é a nossa vida que faz com que permaneça ou não. A gente pode lá declarar no momento, mas se nós não cremos na profecia, o nosso modo de vida, ou mantém a bênção, ou espere a bênção. Então só é a nossa vida. É a nossa vida que faz permanecer as bênçãos do Senhor. Aí Isaac, ele começa a cavar poços. Ele vai no deserto, cava aqui, jorra água. Aí os inimigos iam ali e tulhavam. Cavava em outro lugar, dava água. Aí chega uma hora que o inimigo diz, eu não consigo mais contigo, vai embora daqui. Eu não posso mais, por quê? Porque Deus estava com Isaac. Não era o lugar que ele cavava o poço, era ele. Então não é o lugar que você trabalha, não é a casa onde você mora, não é o teu logradouro. Endereço, né? Não é endereço, não é igreja, aleluias, não é o pastor, aleluias, é a nossa vida, é você crer na profecia, é naquilo que foi declarado sobre a sua vida, é você esconder e propagar aquilo que foi declarado sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Se coloque de pé, eu quero orar com você.